Shalom, tudo bem? Eis que Jartov soltou mais bombas. Esse cara deve ter um arsenal aí escondido em algum lugar e tá soltando bomba tudo quanto é lado. Bom, esse aqui é um vídeo resposta. Eu fiz um vídeo ontem sobre Trindade, que é uma coisa que eu nunca falei, né? Nos meus vídeos. Mais de 300 vídeos aqui no canal. Mais de 300 vídeos no canal. Nunca falei, né? Acho que nunca nem mencionei a palavra Trindade. É a primeira vez que eu falo. E aí houve uma pergunta, eu esqueci, sinceramente eu esqueci de perguntar a pessoa se podia usar o nome, né? Aqui tá a pergunta aqui, ó. A pergunta tá aqui. Tá? Eu ocultei o nome da pessoa, obviamente, porque não perguntei a ele. Isso foi ontem de noite. E perguntar. Então, concordo, a pergunta foi: concordo que não há um conceito de trindade no Antigo Testamento. O Aleph e Tav, ignorado pelos judeus, que dizem ter significado desconhecido, traz a figura do Mashiach Yeshua no princípio, criando os céus e a terra. Aleph e Tav é a emanação do Criador na pessoa, do Mashiach. Você concorda com essa interpretação? Pode comentar sobre isso. Muito obrigado. Então, vamos lá, vamos por etapa. O Aleph, o Aleph o Aleph e Tav ignorado pelos judeus. Olha, como é que eu vou falar isso? A maioria das pessoas quando procuram o judaísmo, procuram um judeu, vai para onde? Vai direto para a sinagoga. Vai procurar a sinagoga. Onde é que está o judeu? Sinagoga. Ninguém entra na sinagoga. Sinagoga não é lugar de entrada. Não tem visita na sinagoga. Só entre judeus. Eu, como caraíta, posso visitar o ortodoxo pode visitar o caraíta, pode visitar o liberal, tudo só entre judeus. A não ser o judeu liberal, às vezes tem visita, mas mesmo assim é muito difícil. Então as pessoas não sabem o que acontece lá dentro. Não sabem lá dentro. O que acontece na sinagoga é os que estão lá dentro. Então, para você ter acesso a estudos, etc., comigo. É por isso que eu faço. Forma-se um grupo e você estuda. Por que não há visita na sinagoga? Porque o nível de estudo lá é muito avançado. E você entrando do nada, você não vai entender coisa alguma. Eu fazendo vídeos aqui, às vezes a pessoa não entende. Não é a pessoa que perguntou, não. Falando de modo geral. A pessoa não entende. Então, a questão de Aleph e Tav ser ignorado pelos judeus, não sei que tipo de judeu é esse, mas é por isso que eu falo. Eu tenho medo de falar, confesso aqui, né? Tem algumas coisas que não falo mesmo, não tem jeito. Mas espero que vocês entendam o que eu vou falar nas entrelinhas. Judeu não tem isso. Essa coisa de ignorar Aleph e Tav. Por quê? Porque uma das coisas principais dos judeus é estudar hebraico. Então nunca o judeu vai ignorar Aleph e Tav. Também não sei qual é o sentido, mas nunca vai acontecer isso. Nunca vai acontecer, tá certo? Judeu ignorar Aleph e Tav é judeu não saber ler hebraico. Não tem como, não tem sentido nenhum. Agora, existem grupos que se dizem judeus. Isso existe no cristianismo, existe no judaísmo, existe em várias outras religiões também. Algumas não, viu? Mas existem em várias religiões, grupos que se dizem eu sou isso, e nunca teve contato. Eu conheço um grupo gigantesco no Brasil, que não é judeu, mas se apresenta como judeu. Estou dizendo porque tivemos contato com a pessoa, e a pessoa mesmo confessou para a gente. Nunca estudou com judeu algum. Ele simplesmente pesquisou algumas coisas no YouTube, no Google, tal, achou que judaísmo era aquilo, começou a se vestir de tal maneira e hoje o grupo dele é enorme, porque as pessoas não sabem o que é judaísmo. Então qualquer pessoa que diz eu sou judeu, as pessoas têm tendência de seguir. Então isso não existe, essa coisa de Aleph e Tav não existe. Tem que ter cuidado com quem você está falando, porque Aleph e Tav ignorado pelos judeus, que dizem ter significado desconhecido, piorou.
Mas eu ia falar aqui, mas eu vou chegar na questão. Traz a figura do Mashiach Yeshua no princípio que nos céus e a terra. Aleph Tav é a emanação do Criador. A questão da Aleph Tav, vou usar um pouquinho aqui, pecinha arqueológica. Quando foram descobertas as escritas, as letras e tal, quando você vai estudar hebraico, tá lá, você estuda assim, Aleph, Beit, Gimel, Dalet, por ordem. Mas não quer dizer que na arqueologia eles foram descobertos por ordem. Quem disse que na arqueologia as letras foram descobertas em ordem? Não, elas foram agrupadas de acordo com a sua transliteração equivalente a outro idioma, que não era o português. Então a pessoa que, esqueci o nome dele, a pessoa que decifrou, ele fez a correlação daquelas letras com o grego, com outro idioma também. Cada país teve, vamos botar mais aqui o grego, fez a correlação e viu que tal, por exemplo, tem 7 palavras ali, e viu, porque ele pegou uma escritura escrita em hebraico, aramaico e grego, se não me engano, e ele conhecia o grego, então ele fez a correlação entre uma e outra. Pronto, foi isso que foi descoberto. A questão de Aleph Tav fica parecendo que a pessoa descobriu primeiro Aleph, a primeira descoberta Aleph, e a segunda Beit, e a terceira Gimel, e a quarta Dalet. Não foi assim não. Então não existe essa coisa de Aleph Tav, não existe. Isso foi agrupado com o tempo, fazendo a correlação entre um idioma e outro. Então não existe essa coisa. Uma vez eu ouvi, teve uma época que teve uma febre, as pessoas falando que não era Breshit bara Elohim, e sim Avreshit. Essa febre caiu um pouco, caiu. Por quê? Porque, bom, se vamos tratar de bomba, vou soltar uma bomba. Não existe nenhum documento arqueológico encontrado até então de Breshit que tenha a expressão no que nós chamamos de versículo 1, porque não tinha versículo. O que nós chamamos de versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, não existe essa expressão em nenhum documento arqueológico. Não foi encontrado até então nenhuma tabuleta, nada que tenha Breshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Não tem. Isso aí está como título. Aliás, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, a Bíblia de Jerusalém é que traz isso. Tá? A Bíblia de Jerusalém trabalha bem essas questões. Então não é a questão de os judeus olham assim, não esqueça os judeus. Esqueça judeu. Quando você está em arqueologia, não tem judaísmo. Então não é, deixa eu ver aqui, Aleph Tav, cadê? O Aleph e Tav ignorado pelos judeus que dizem ter significado desconhecido. Não. Aleph a letra, né? Lá, Aleph, em egípcio, era o desenho de um boi. Meus alunos, todos que fazem curso comigo em vídeo, já sabem disso. Eu acho que quando eu abri o vídeo aqui, já teve um aluno que disse Aleph é boi e Tav cruz. Entendeu? Todo mundo já sabe disso. Então cada letra tinha um significado. Não tem como o judeu que realmente estude não saber. Aleph Tav significado desconhecido. Não existe. A pessoa, você que fez a pergunta, ou outra, serve para a pessoa e serve para todo mundo. Tome cuidado com o que você está conversando. Quando uma pessoa disser assim, as letras hebraicas não têm significado conhecido, essa pessoa nunca viu hebraico. Nunca viu hebraico. Por isso eu sou professor de hebraico moderno, que aí a pessoa pode dizer isso, e hebraico bíblico. A pessoa que conhece hebraico bíblico jamais vai abrir a boca para dizer que as determinadas letras, seja qual for, não tenha significado ou tenha significado desconhecido. Não existe isso. Não existe. Por quê? Porque os caracteres hebraicos vieram do hierógrafo. Nós temos o desenvolvimento. Não tem como botar no YouTube. Mas nós temos, no meu vídeo também eu falo, no curso de hebraico. Nós temos o desenvolvimento mapeado desde o hierógrafo e hierático até chegar aos caracteres hebraicos. Então todo mundo que estuda dessa forma sabe de onde vem, qual é o significado, qual é a origem, tudo normal, tranquilo. Então esse tipo de coisa não existe. Avreshit, algumas pessoas falaram assim, porque aí significaria, Avreshit seria um Aleph no início.
Porque as pessoas queriam empurrar o Aleph como primeira letra. Gente, não existe isso. Bom, vamos lá, vamos nos colocar no lugar de quem escreveu. A gente vai, como é o alfabeto português? A, B, C, D, F, G, H, I, né? Começa com Aleph, ou começa com A. Isso quer dizer que quando você vai escrever uma carta, você tem que começar com A só porque o alfabeto português começa com A? Não existe. Você está escrevendo uma carta, você se utiliza da letra A, porque ela existe no seu idioma. Você vai se utilizar da letra Aleph porque ela existe no seu idioma. Quando você vai escrever alguma coisa, seja o que for, você não é obrigado a escrever começando com Aleph só porque a Aleph colocaram como primeira letra. Não existe isso. Deixa eu ver aqui. Quando começa o texto, também começa com Vav. Entendeu? E começa com rei também. Então nenhuma das passagens vai, mesmo você forçando a barra, não vai começar com Aleph. Então não existe essa ideia de Aleph Tav, não existe. Você não tem lugar nenhum da escritura. Essa ideia, essa noção de Aleph Tav, eles não estavam, quem estava escrevendo não estava preocupado com Aleph Tav, estava preocupado com a mensagem. Entendeu? Então isso aí esses detalhezinhos aí é uma forçação mesmo, não tem sentido. Mais uma vez falando, não estou respondendo unicamente para a pessoa que perguntou. Isso é um esclarecimento que eu estou fazendo e que serve para todos do canal, todos os que são inscritos e os que não são inscritos. Então essa ideia de traz a figura do Mashiach e Yeshua no princípio criando os céus e a terra, aí você vai ter que forçar muito mesmo, porque Breshit bara Elohim. Eu já expliquei o que é Elohim. É o conjunto dos seres evoluídos. Tem um vídeo específico no canal. Tá na playlist sobre o nome do Eterno. Vai lá, assiste. Qual o problema é que eu falo aqui? Ó, assista a playlist. Aí a pessoa não vai assistir a playlist. Separa um tempo, não precisa ser no mesmo dia não. São 21 vídeos. Tem 22 lá porque um vídeo é do curso. Todo dia você pega um vídeo e assiste. Todos, você tem que assistir todo. O vídeo tem 20 minutos, você chega no quinto e diz, tá vendo que estava certo? Que tá para aí, desliga o vídeo, não adianta. Mas você vai ter essas dúvidas o tempo todo, tá certo? Não tenha essas dúvidas. Eu gosto que a pessoa pergunte aqui, por quê? Porque me dá a oportunidade de responder não só para ele, mas para todo mundo. Aqui tem 626 pessoas no momento que eu estou fazendo esse vídeo. Você concorda com essa interpretação? Pode comentar sobre isso. Isso aqui foi uma interpretação que ele viu em algum lugar. Então ele me perguntou, você concorda com essa interpretação? Não. Pode comentar sobre isso? Estou comentando. Muito obrigado, por nada. Tá? Acho que só. Concordo que não há um conceito de Trindade. O Aleph Tav ignorado pelos judeus? Não sou ignorado. O Aleph Tav jamais é ignorado pelos judeus, faz parte do dia a dia. Que dizem ter significado desconhecido. Esse judeu que é desconhecido. O judeu que diz que Aleph Tav tem significado desconhecido é um judeu desconhecido. Traz a figura do Mashiach Yeshua no princípio que criou os céus e a terra. Não tem nada a ver. Nada a ver com nada. Isso aqui a pessoa viu em algum lugar e tal. Tá? Aleph Tav é a emanação do Criador na pessoa do... essa ideia de emanação também não tem na Escritura. Isso é uma interpretação. Shekinah ou Shekhinah, essa palavra, pegar essa palavra é muito difícil isso aqui, viu? Eu vou ter que fazer um vídeo específico, eu vou até anotar aqui, porque eu fiz um vídeo sobre Elohim e essa parte aqui não entrou. Vídeo emanação Shekinah. Vou preparar com calma um vídeo sobre isso aqui. Mas de antemão já estou avisando que não tem nada a ver. Não existe essa questão de emanação do Eterno. Não existe. O Eterno não se fragmenta em coisa alguma. Raciocina comigo. O Eterno é o espaço último, onde tudo está nele. O Eterno é perfeito. Se ele é perfeito, ele não está crescendo. Porque tudo que cresce é porque precisa de um espaço.
Você só cresce algo se houver espaço. Se há espaço após o eterno, então o eterno não é perfeito. Você viu? Aqui está o eterno. Ok, ele é perfeito. Se o eterno está emancipando de alguma maneira, fazendo alguma coisa, é porque ao redor dele tem que ter um espaço para ele fazer isso. Não é? Tem que ter espaço para ele fazer, para ele se expandir. Então, se há um espaço após o eterno para ele se expandir, então o eterno aqui não é perfeito. Então a questão da emanação está na questão de a pessoa não entender a perfeição do eterno. Se o eterno é perfeito, ele não se emana, ele não se fragmenta e nem expande, porque existe nele a perfeição. Então quando você diz assim, quando as pessoas dizem que há uma emanação do eterno, ele está dizendo, tem um monte de coisa envolvida aí, tá? Mas assim, lembre-se que ou o eterno é perfeito ou não é perfeito. Então, esse conceito de emanação não existe. Essa emanação aí são os seres evoluídos. Eu acho que eu acho que eu fiz sim. Quando Moshe pediu para ver a glória do Eterno, eu acho que eu fiz um vídeo sobre isso aí. Lá está mais ou menos explicado, tá certo? Então, esse foi o vídeo, foi só para responder aqui a pergunta. Se você tiver dúvidas também sobre isso, você pode perguntar, tá bom? Muito obrigado pela sua visualização e nos veremos no próximo vídeo. Shalom.